Bem-vindos ao RH em Movimento, o podcast do El Hub, que conversa com quem transforma a gestão de pessoas no Brasil. Hoje a gente conversa com a Fabiola Silva, que é HRBP Senior da BAT, uma empresa que já está em 180 países, né? Muito grande. E aí eu quero saber todos os detalhes sobre como você está liderando essa transformação cultural. A gente vai falar sobre isso hoje, né? Dá um oi para todo mundo. Oi, tudo bom? É um super prazer, viu, ter você aqui com a Prazer gente. mesmo. Obrigada por ter topado o convite e o papo. Então, a gente quer começar conhecendo um pouquinho mais de você mesmo. Como é que você faz para ter um respiro, se cuidar, olhar para você no meio dessa rotina? Eu acho que é difícil, né? Muitas vezes, acho que a rotina é super puxada. Mas essa pausa para mim é fundamental, né? Então acho que eu vou tentando e vou experimentando diversas opções. Eu acho que hoje eu tô muito com a questão de jardinagem, de cuidar de planta. Então agora eu brinco que assim, além de mãe, eu sou mãe de pet e eu sou mãe de planta. Eu tô Adorei. quase virando a louca das plantas. E tá assim, tá faltando só um pequeno detalhe para eu virar a louca das plantas. Então acho que isso é uma das questões que me traz hoje um pouco dessa calma, dessa paz, de poder estar ali no momento e conseguir desacelerar. E estou experimentando agora pintar. Então, assim, não sou boa, estou longe de ser boa, mas eu também acho que tem essa questão de trabalhar, essa questão de tá tudo bem se não for perfeito, né? A gente vai fazer e ali é viver o momento e curtir o processo, e errar faz parte do processo. Então, acho que são, nesse momento, as duas coisas que estão me ajudando e que estão sendo aí as práticas do meu dia a dia para poder dar essa desacelerada que é fundamental no nosso dia a No dia. dia a dia corrido, né? Muitas É coisas, muitas isso. responsabilidades. E você tem alguma dica para quem está ouvindo e quer ter alguma constância, né? Nesse olhar para a saúde de uma forma integral, assim? O que que você fez que deu certo para você e que você conseguiu ter constância? Acho que não tem fórmula mágica, né? Eu acho que é tentar se abrir a experimentar e descobrir aquilo que faz sentido para você. Eu brinco assim, constância para mim é uma coisa difícil. E tá tudo bem. Então, às vezes, assim, hoje eu tô na jardinagem, amanhã eu já não tô mais afim, não é uma coisa que tá me fazendo sentido e me agregando valor, e eu desapego e vou buscar uma outra coisa. Então, acho que o importante é manter constância em ter algo que te permita desacelerar e que permita dar essa pausa no dia a dia. Seja ela qual for, seja ela uma prática constante e que permanece por mais tempo na sua vida, sejam práticas que você vai alternando, mas que tenha esse momento que é super importante, porque senão a gente não aguenta, né? Assim, no fundo, a gente vai acumulando, vai tendo estresse, e se não tiver uma válvula de escape, em algum momento o corpo sente. Sim, sim, perfeito. Agora, sim, falando um pouquinho mais da sua rotina na empresa, né? No momento que vocês estão passando aí, me conta quantas pessoas hoje tem a BAT? Hoje aqui eu cuido da América Latina, que é o que a gente Uhum. chama de BAT Latam South, é o sul da América Latina. Somos mais ou menos 6.500 colaboradores. Nossa, uau, bastante coisa. É muita gente. Muita gente. E o que que é essa transformação cultural que você está olhando? E tem algum viés de bem-estar dentro dessa transformação? Me conta mais. Acho que a BAT é uma empresa centenária, né? Temos mais de 120 anos de história aqui no Brasil. Então, obviamente, a gente vai sempre se reinventando. Acho que para uma empresa permanecer durante tanto tempo, precisa passar por alguns processos e transformações ao longo do tempo. Então, acho que tem uma parte de transformação cultural, de revisão dos nossos valores e construção do que a gente quer ser, e uma transformação também do propósito da empresa. Uhum. Então, como que a gente se garante e se mantém atual e relevante no mercado, descobrindo o nosso novo posicionamento e garantindo aí a perpetuação por mais 100, 200 anos, né? Então, acho que a ideia é essa constante transformação e um processo de melhoria contínua para a gente se garantir relevante, tanto no mercado, para os nossos clientes e em relação ao produto que a gente entrega, quanto também para a gente se manter relevante e atrativo para os nossos colaboradores e para os talentos que estão no mercado. E como que bem-estar está sendo olhado hoje? Bem-estar, ele é hoje um dos nossos pilares de EVP, né? Então, o EVP é a nossa proposta de valor para os colaboradores. Então, hoje a gente trabalha em 3 principais pilares. Um dele é cuidado, o segundo ele vem falando de transformação e o terceiro, crescimento. Então, como que a gente se conecta com isso tudo? E dentro do pilar de cuidado, a gente fala do cuidado com o nosso colaborador, mas também do cuidado com o meio ambiente e com a comunidade do nosso entorno, né? Então, é esse olhar que ele já faz parte, ele é um dos nossos pilares e construção da nossa cultura. Uhum. Então, na verdade, não é algo novo, ele sempre fez parte.
E eu acho que é um pouco da razão pela qual a gente continua atuando e continua sendo atrativo e com uma alta retenção de talentos. Você fez parte da inclusão de novas práticas de cuidado e de bem-estar lá? Como é que foi essas discussões? Assim, quero saber dos bastidores. Eu acho que é um processo contínuo, né? Aham. Eu tenho 13 anos de companhia e eu brinco falando em 13 anos são várias empresas diferentes na mesma empresa, né? Porque são várias realidades, são vários processos, são diversas áreas de atuação possíveis. Então, acho que a gente já viveu diversas etapas. Então, por exemplo, na pandemia, a gente teve que repensar muito do que era essa prática de bem-estar, né? Então, a gente tinha muito essa questão de criar um ambiente de trabalho onde as pessoas se sentissem bem, de ter práticas e espaços no escritório de descompressão, e de repente a gente está na pandemia, está todo mundo trabalhando de casa e o escritório já não existe mais. Como que a gente repensa as práticas de bem-estar, saúde e saúde mental dentro dessa nova realidade? Né? Então, acho que a parceria com o El Hub foi fundamental e eu acho que também a transformação que vocês fizeram e essa adaptação rápida a essa nova realidade foi fundamental e muito bem avaliada pelos nossos colaboradores, né? Então, essa possibilidade de você transformar o seu check-in nas aulas virtuais, de você ter a possibilidade de fazer treino com personal trainer dentro da sua casa. Então, acho que a prática, e quando a gente fala isso, a gente vai se adaptando e vai fazendo essa transformação na medida em que surge uma demanda, seja através da escuta ativa com os nossos colaboradores, de alguma mudança prática de mercado ou em situações adversas, como foi o caso da pandemia. Né? Então, acho que esse olhar e essa preocupação e esse cuidado de ouvir o que o nosso colaborador está querendo e o que ele valoriza, ele é fundamental. Né? Então, a gente rediscutiu todas as nossas práticas de flexibilidade. Então, Vocês estão híbridos hoje? Hoje a gente está no modelo híbrido, são 3 dias no escritório, 2 dias em casa, mas além disso, é um modelo de trabalho flexível, então você tem horário de trabalho flexível, você tem modelos de trabalhos diferentes, dependendo de cada realidade, né? Todo pacote de benefício também pensando nisso, de como que a gente consegue ali oferecer essa experiência para o colaborador, entendendo que muitas vezes o conceito de bem-estar ele é diferente, né? E é diferente às vezes para a mesma pessoa em diferentes momentos de vida. Sim. Né? Então eu falo, acho que no começo da minha carreira eu tinha um conceito que talvez bem-estar fosse praticar atividade física. E para mim era isso. Eu fui mãe, bem-estar para mim era flexibilidade, de poder conseguir ter mais flexibilidade de horário de trabalho, poder trabalhar de casa e conciliar essas duas demandas. Agora eu estou numa etapa que eu já sou mãe de adolescente, então eu já não preciso mais de tanta flexibilidade, porque eu acho que ela até agradece quando eu fico longe de casa. Então, bem-estar começa a ter um outro conceito, que aí vem mais essa questão de bem-estar psicológico, de estabilidade, né? De buscar, então, o que antes era academia, agora vira meditação, vira yoga. Então, começa a mudar. E eu acho que você conseguir ter um pacote de benefício, práticas e rituais que possam ser adaptados e utilizados pelos colaboradores, se adaptando à necessidade de bem-estar de cada um, é o que faz a diferença. Vocês têm algum olhar para integrar saúde mental e saúde física? Sim. Acho que saúde mental é a bola da vez, né? Assim, acho que sempre foi importante, eu acho que é super relevante agora, e eu fico muito feliz como psicóloga de que pela primeira vez eu tô vendo que o mercado de trabalho está levando isso a sério. Né? A NR1, ela acho que vem... psicólogo é a profissão do presente e do futuro, né? Vai crescer muito ainda, que eu acho. Assim a gente espera. Um pouco de interesse pessoal nisso. Não, mas eu acho que é super importante, né? E não só do profissional da psicologia, mas acho que de todo mundo, né? É impossível a gente pensar nas práticas de maneira separada. Eu não posso ser uma excelente profissional se eu não estou com a saúde mental em dia, né? Se eu não tenho esse equilíbrio entre o trabalho e vida pessoal, se eu não consigo fazer esse modelo. E aí, que indicadores que vocês hoje acham importantes acompanhar nesse sentido, né? Mais olhando para a cultura de cuidado mesmo? Então, a gente tem hoje já um processo bem estruturado de pesquisa com os nossos colaboradores. Tá? Então, a gente tem uma pesquisa de engajamento que ela acontece 2 vezes ao ano, onde a gente mede NPS, a gente mede questões de bem-estar e a gente pergunta como que a pessoa está em equilíbrio pessoal e trabalho, como que a pessoa se sente valorizada e nas práticas de bem-estar e saúde mental. Então, isso já é parte da nossa pesquisa e a gente consegue monitorar por aí. E, além disso, a gente tem algumas medidas que são pontuais. Então, por exemplo, a gente acabou de fazer uma pesquisa muito específica sobre benefícios.
né? E aí, dentro dos benefícios, tem toda a questão das nossas práticas de flexibilidade, que a gente chama de BAT Flex, que fala sobre horário flexível, modelo de home office, possibilidade de período sabático, Flex Friday, que é durante o verão a gente tem um horário flexível e libera os funcionários na sexta-feira de tarde para que as pessoas possam se dedicar às suas atividades e interesses pessoais. Então, a gente pergunta e escuta a opinião dos colaboradores de como que eles entendem e o que eles interpretam sobre esse benefício e essas práticas. E também é um momento de escuta para entender o que os nossos colaboradores estão pedindo. Né? Então, acho que é uma retroalimentação da gente garantir que aquilo que a gente está oferecendo continua relevante para os nossos colaboradores e entender o que mais que faz sentido para eles, para que a gente possa, através da escuta do que eles estão trazendo para a gente recebe o feedback, volta para casa e vamos repensar e entender o que vale a pena ser revisado, o que vale a pena, de novo, benefício para a gente incluir e como que isso funciona e como que isso ecoa para os nossos colaboradores, que no final é quem a gente quer atingir, né? Sim, sim. E o que vocês têm de ambição, assim, na BAT em relação à cultura de cuidado e bem-estar corporativo? Acho que a ideia é que a gente continue evoluindo com isso, né? O nosso colaborador, ele está no centro da nossa estratégia de negócios, né? Porque, independente do segmento que qualquer empresa atue, a gente só consegue fazer o que a gente faz através das pessoas. Então, se o colaborador não está no centro, fica muito mais complicado você atingir resultados. Então, para a gente, assim, essa prática, né, quando a gente fala de políticas de bem-estar, de benefícios, ela é fundamental. Porque através disso eu consigo manter meu colaborador engajado e aí eu tenho um índice de NPS e um índice de retenção muito mais alto, o que me permite colocar energia no desenvolvimento das pessoas e nas coisas certas, ao invés de estar eternamente substituindo, contratando e treinando. E é isso que garante que a gente consiga inovar e se manter relevante no mercado de trabalho. Então, acho que as coisas estão muito conectadas e é uma prática que eu digo, bem-estar, ele não é uma política de RH. Ele tem que ser uma política da empresa e vivido por toda a organização e pela liderança. Porque não adianta estar no papel se ele não existe nos ritos e não existe na prática. Sim. Né? Então, acho que o trabalho que eu vejo para o futuro é cada vez mais engajamento com a liderança, que a gente tenha cada vez mais práticas voltadas, né, para o bem-estar do nosso colaborador, entendendo que isso, na verdade, é o que vai alavancar nosso resultado de negócio no longo prazo. Se tiver alguém assistindo a gente tem uma dificuldade e tá pensando assim, acho que é difícil mexer na cultura, é difícil convencer a alta liderança, que conselho você daria para essa pessoa que está nesse momento aí, né, que está no RH estratégico, mas que está com essa dificuldade, essa barreira para colocar de fato ou uma cultura de bem-estar no centro ou trazer isso como estratégia de fato de negócio? Eu acho que assim, o primeiro ponto é o engajamento com a liderança. Né? Porque não adianta a gente criar milhões de políticas se no fim do dia a liderança não apoia. No caso de vocês, conquistar a liderança, eu acho que é conectar com o objetivo do negócio. Sim. Né? Então é aquilo que eu falei, o bem-estar ele faz parte e ele é um dos pilares fundamentais para a gente entregar nosso resultado. E aí a gente conecta com os indicadores que fazem sentido para essa liderança. Então, quando eu trabalho políticas de bem-estar, benefícios, qual é o impacto que isso me gera em termos de turnover e retenção de talentos? Né? Qual é o impacto financeiro que eu tenho quando eu tenho alta rotatividade? Qual é o custo de um recrutamento? Quanto tempo um novo talento que entra na companhia demora para passar pela curva de aprendizado e começar a entregar resultado? Isso tudo é resultado de negócio. Então, a partir do momento que você consegue conectar a nossa estratégia de pessoas e de bem-estar com a estratégia do negócio, você não tem como não comprar essa liderança. E uma vez a liderança comprada, eu acho que vem pelo processo de como a gente estabelece ritos. Né? Então, quais são os ritos que a gente precisa que sustentam essa estratégia de bem-estar? E aí sejam ritos, e aí ter os benefícios é um rito, né? Então, que benefícios que eu tenho e como que eu incluo isso dentro dos nossos rituais e dentro dos nossos processos. Precisamos rever horário de trabalho, modelo de trabalho e como que a gente inclui isso para que isso vire uma prática na organização. Então, acho que começa
com o engajamento da liderança, criação de ritos que sejam consistentes, e aí naturalmente as pessoas começam a ver valor e você começa a ter a organização trabalhando por você. Então não é o RH tentando fazer essa agenda acontecer, e sim toda a organização engajada com essa cultura e com esse objetivo desejado. E aí eu brinco assim, é uma máquina bem azeitada e ela vai rodar sozinha, né? E o RH está ali com um papel de garantir a consistência dessas práticas, de garantir que a gente tem os ritos e as parcerias adequadas para fazer com que isso dê certo e que a gente continue medindo e garantindo que o que a gente está fazendo de fato entrega o resultado que a gente espera, né? Como eu falei, a gente vai evoluindo constantemente. Então, a gente implementa um novo benefício, um novo rito, uma nova política de bem-estar. Eu vou medir e entender se isso está ecoando, como que isso reverbera dentro dos nossos, né, dentro dos nossos colaboradores, e entender se faz sentido ser mantido, se tem algo a mais que precise acontecer. E eu acho que é um exercício constante, assim. E aí, fazendo a minha propaganda, que eu não posso deixar de fazer, eu acho que não é à toa que a BAT está há 14 anos consecutivos como uma empresa top employer. Né? Então, no top 5 em todos esses 14 anos e no top 3 nos últimos anos. Então, acho que é um pouco dessa de como que a gente faz isso no nosso dia a dia e garante essa cultura de constante evolução. Né? Então, faz parte, eu acho que ter essas práticas com os nossos colaboradores, ela é fundamental, mas não adianta você fazer uma vez e achar que vai funcionar para sempre. Né? É um cuidado eterno com isso, de garantir que você tem a prática, de que você cuida disso, de que entende que ela se mantém relevante, olhando o que vem de demanda dos nossos colaboradores, o que tem de boas práticas do mercado, que a gente precisa rever e precisa incluir, e como que a gente mantém isso vivo dentro da organização. Nossa, perfeito. Você comentou de marca empregadora, e aí me vem uma pergunta, assim, uma curiosidade. Você acha que hoje saúde e bem-estar de fato, agrega para a marca empregadora, né, para atrair talento? Agrega muito. Eu acho que é um dos pilares fundamentais hoje em dia. Então, a gente estava falando antes de entrar aqui sobre a questão das gerações, né? Como é essa percepção da relação com o trabalho e como ela vem evoluindo entre as gerações. Então, a gente tinha a geração X com uma percepção de trabalho diferente, do milênio diferente, da Z, e com certeza diferente das que vão vir por aí, que ainda vão entrar no mercado de trabalho. Então, hoje, não adianta, assim, acho que no passado já teve muito isso. É carreira, é uma empresa super agressiva, resultado, mas eu vou lá porque é isso e eu vou dar tudo no trabalho. Isso pode funcionar para algumas pessoas, mas de maneira geral não é sustentável. Né? Então, você ter hoje uma cultura que seja saudável em todos os sentidos, né? E aí eu acho que bem-estar é o grande cerne que está ali por detrás. Ele é fundamental para você atrair, para você reter as pessoas. Até porque para eu atrair não tem ninguém melhor vendendo a nossa empresa do que o meu colaborador. Né? Então, se eu tenho as pessoas que trabalham comigo falando bem dessa empresa, eu tenho muito mais chance de atrair os talentos que eu quero e que eu preciso para garantir as entregas de todos os resultados. É o melhor cenário, né? Quando a gente tem cenário. Funcionário vendendo a nossa empresa por nós, é a melhor coisa. É isso, é menos trabalho pra gente, eles ajudam na venda. Muito bom. Pra gente encerrar, eu queria que você desse um conselho, assim, para outras business partners, né, que estão na mesma área que você, e você já olha para, né, para toda a Latinoamérica aí, né, Sul. O que você diria para essa business partner que de repente vai começar um processo de transformação cultural? Qual o conselho que você dá para esse público? Eu acho que é ter uma escuta ativa, né, entender o que os seus colaboradores entendem e estão necessitando, e garantir que a gente se conecte com o negócio. Né? Então, se a gente, enquanto profissional de RH, entra numa discussão com a alta liderança para falar de bem-estar como um conceito muito legal, queremos o bem-estar, e sem uma conexão com o propósito e com o resultado da companhia, eu acho que a gente já entra perdendo. Então, é criar essa conexão, né? E pensar dentro daquilo que você tem de possibilidades, porque recurso financeiro ele é finito, entender o que agrega mais valor e o que faz mais sentido para os seus colaboradores e dentro dessa realidade, e optar e priorizar práticas que vão causar maior impacto. Sim. Então, eu acho que quando você consegue fazer essa conexão, se conecta com a liderança e com o objetivo do negócio,
e escuta o seu colaborador, né, a sua pessoa colaboradora, para pensar numa prática que faça sentido para todo mundo, aí não tem como dar errado. Eu acho que é a fórmula do sucesso. Já deu a fórmula já, que a receita, a gente tá pronto. Podem começar. Na teoria é mais fácil que na prática, mas eu acho que é isso, tem que fazer. Por falar em teoria e prática, assim, teve algum aprendizado que você queira destacar no processo que você viveu já, né, dessa transformação cultural? Eu aprendi isso e foi fundamental. Olha, eu acho que tem muitos aprendizados, né? Eu acho que primeiro é entender que cada jornada é única, né? Isso que eu falei, já falei várias vezes, que é da gente ter essa escuta ativa com toda a organização, né? Então não adianta a gente tentar nadar contra a maré ou tentar fazer coisas que na verdade são interessantes e que a gente quer, mas que não faz sentido para quem está dentro da organização. A gente fez um benchmark, né? E aí, perfeito. Perfeito. Então, acho que é entender e garantir que a gente tem os ritos adequados, né? Uma transformação cultural, ela não acontece da noite para o dia. Não adianta botar valor na parede e achar que a transformação foi feita. Tem tempo certo, assim? 1 ano, 2 anos. Não tem. Não tem receita nesse caso. Organização, né? Assim, eu acho que em 1 ano você já vai conseguir ver o resultado dessa transformação. Mas não adianta você... É isso que eu falei, bota na parede o que você quer fazer e acha que em 1 ano todo mundo vai virar a chave. Porque cada um vai ter seu ritmo, você precisa entender ali, né, como que isso funciona. E eu ouvi uma frase que ecoou muito em mim, que é o seguinte, assim, se alguma coisa se sobrepõe aos nossos valores, é porque esse valor é fraco. Então, acho que quando a gente define valor para uma companhia, né? Então, vou definir quais são os valores da companhia, eu vou definir as nossas prioridades. E na hora que você está numa mesa, algo se sobrepõe a isso, a gente precisa se questionar se esse valor é forte o suficiente ou se ele é o valor correto que deveria estar na organização. Ou mais profundo, se essa é a liderança correta para suportar esses valores. Uau! Gente, perfeito. Acho que encerramos muito bem, deixamos todo mundo aí pensando agora, refletindo. Foi muito bom conversar com você, muito obrigada por estar aqui e ter topado conversar com a gente, viu? Prazer foi meu, gente. Obrigada. Obrigada.